Bom dia a todos. Novamente eu e o Renan estamos aqui para tratar de algumas questões. Em especial, vou tentar ser bem breve. O assunto é aberto e é mais por conta de muitos burburinhos que tem nas redes sociais, na internet nesse momento. E talvez o mais importante que eu vou falar aqui hoje seja a experiência que eu tenho nessas ações coletivas contra o Estado de São Paulo. Primeiro, porque para quem não está próximo do direito, eu queria explicar que não é uma ação comum, não é uma ação que A entra contra B, né? É uma ação que uma associação entra contra o Estado. Nós temos milhares de associados nessa ação, então o Estado tem uma energia muito maior do que teria para, por exemplo, uma questão que é muito próxima do policial militar, para entrar com aquela ação, por exemplo, de ressarcimento de dano à viatura. Tá? É diferente. Nessas ações coletivas, nós temos frequentemente visto, não um ou dois procuradores, mas os melhores procuradores, os procuradores mais especializados em direito público, em direito coletivo, e geralmente não é apenas um ou dois, é uma banca já bastante treinada, né? bastante especializada nesse ramo do direito. Então, o que eu posso dizer com os meus 20 anos de advocacia é que os processos que eu lidei nunca foram fáceis. Hoje eles são mais comentados por conta disso aqui, da rede social. E não é nem a gente que comenta, quem comenta são os juristas aí de plantão, né? Ou é advogado querendo entrar no processo, ou é advogado que já viu que não vai dar para entrar e ele começa a criticar porque ele é de uma outra associação e a associação está perdendo associado. Eu não tenho nada a ver com isso, só faço meu trabalho. E agradeço todo dia por esse trabalho e penso que o policial militar pode fazer o que ele quiser da vida dele, deve fazer o que quiser da vida dele, se é do interesse dele sair de uma associação e ir para uma outra, para enxugar o salário, enxugar a folha de pagamento, não ficar lá com 2 ou 3 descontos de associações, ficar com um só. Eu não posso fazer nada. E, na verdade, quem está falando isso, quem tirou essa inteligência não é o Negri, que aqui está falando. Eu tenho visto isso de policiais, que eu tenho uma leva aí, estou muito no meio policial militar, tenho muitos amigos e colegas da polícia militar, incontáveis, né? Eu ouço muito isso. Então, não é o Negri que está falando, isso está na cabeça dos policiais militares. Olha, eu preciso ficar na associação, vou escolher aquela associação que a princípio, numa análise rápida, me dá mais direitos, tá? Então isso não sou eu que criei, não sou eu que vou ampliar, não sou eu que... Bom, isso é assunto que não me pertence. O que é importante aqui é falar sobre esse momento final da ação, e a gente percebe muitos burburinhos, né? muito falatório. E eu digo o seguinte, o que eu posso dizer? Nunca foi fácil, nunca. Hoje está mais enaltecido essa questão dos trabalhos que nós temos, o Negri está em São Paulo, eu estou direto em São Paulo, se eu fosse ficar dando satisfação de onde eu estou, né? Eu estou direto, se eu não estou com as mãos no teclado escrevendo, eu estou pensando em ação. Esse é meu trabalho, me consome aí 10, 12 horas por dia, que o Renan sabe, isso aí vai todo dia. Mesmo sábado e domingos, nessas épocas de ação, de final de ação, a gente é consumido dessa forma. Então, o que eu posso dizer? Hoje nós temos lidado com bastante, eu até anotei aqui, a situação dos praças, né? Existe muito comentário dessas pessoas mal intencionadas de que os praças não serão abrangidos porque eles não integram a Associação dos Oficiais, que nem mais é a Associação dos Oficiais. Por conta de tanto burburinho, a administração ela quis consolidar o que já existe desde a sua criação. A Associação dos Oficiais Militares, hoje é a MESP, a Associação dos Militares do Estado de São Paulo, ela sempre teve em seu quadro associativo o praça. Antes de 2012, o praça poderia ir à entidade sob a indicação de um oficial, tá? Só que eu estou lá na associação desde 2006, meu pai era sócio desde 2006, tá? E meu pai não precisou pedir para nenhum oficial ser sócio, na verdade ele foi lá, preencheu a ficha de associado e a associação olha lá, o nome Carlos Pereira da Silva, né? Não havia nada que desabonasse ele
como militar daqui do estado de São Paulo, e não tinha aquele juízo assim, vamos admitir ou não vamos admitir. O praça sempre foi bem-vindo, tanto era bem-vindo que em 2012 a associação consolidou, através de um estatuto, de uma reforma estatutária, que não precisaria mais desse convite, ou seja, o praça bastaria se dirigir ao MESP e ficar sócio, tá? Então, não será, apesar de ter algumas decisões nesse sentido, na 13ª, não, na quinta vara, apesar de haver algumas decisões nesse sentido, eu acho que muito por conta do que foi levado lá pelos advogados, que eu chamo de invasores, né? Os advogados que invadiram o processo e levaram lá algumas escritas que pode ter dado a entender para o juiz da causa esse entendimento de que a UMESP é restrita aos oficiais. Não é e nunca foi. E desde 2012, nem mesmo esse convite, na verdade, o tempo que eu estou na associação, desde 2006, eu nunca vi uma questão formal de ser convidado, Renan, nunca teve isso. O praça chegava lá, subia para a presidência simplesmente assinava. É um colega de farda, não tem... Sempre foi assim, tanto que na Assembleia de 2012, que definiu que o praça não mais precisaria desse convite, não mais precisaria ser convidado, que ele poderia a qualquer momento integrar por livre e espontânea vontade, sem nenhum convite, né? O próprio praça, nós tivemos lá na Assembleia de 2012, nós tivemos aproximadamente uns 80 praças votando, assinando o livro de presença na Assembleia. Então, é uma questão constituída, não é uma questão de fala, não é uma questão que o Negri está falando, ele acha que é assim, é uma questão, inclusive, documental de décadas, né? A associação tem estatutos, a associação tem livros, né? Então, é uma situação que não vai depender da minha fala, do meu convencimento. Ela existe independente da minha vontade, existe independente do que eu vou escrever no processo. Tá? O meu trabalho, caso haja esse empecilho no nosso processo, meu trabalho é simplesmente juntar documentação nos autos, como já foi feito, tá? Como já foi feito. Então, eu não acredito, pode ser um empecilho, pode ser uma pedrinha? Pode, né? Mas isso não vai adiante, não vai ter sobrevivência no âmbito do judiciário. A outra questão dos novos associados. Anotem bem esse número. Tema de repercussão geral, 1119. Um tema de repercussão geral é quando não se cabe mais discussão. Mesmo antes do tema, na verdade, o tema só veio ratificar o quê? Que o mandado de segurança coletivo, ele permite com que o associado que já era associado à época da impetração, que se associou depois, que se associou mesmo após o trânsito em julgado, ele possa se beneficiar da ação, no caso agora, do ALI 100%. Tá? É outra questão também que não é convencimento do Negri. Eu estou simplesmente utilizando o que existe no direito. O tema 1119 é do nosso escritório. O tema 1119 ele foi construído no STF através de um processo nosso. Então, nós contribuímos para esse tema. Porém, o tema ele só ratificou uma prática jurisprudencial já antiga, né? Então, também não tem empecilho nenhum. Não tem empecilho nenhum. Pode ter um desgaste de tempo? Pode. Acho que até nisso seria muito pouco. Por exemplo, se houvesse algum problema nesse sentido, entendendo todas as opiniões diversas, inclusive do Poder Judiciário, pode-se pensar diferente, mas sem sombra de dúvida o caminho sobre essa questão, sobre a quem beneficia o mandado de segurança é único, é o tema 1119. Então, eu tenho esse entendimento, quem tiver um entendimento diferente, não é porque eu estou à frente desse entendimento, é porque eu estou me socorrendo no tema 1119. Então, certamente é o que será aplicado nos autos. Resumindo, os praças vão integrar a ação? Vão. Os novos associados vão integrar a ação? Vão, sem sombra de dúvida. O que eu quero dizer, sinteticamente, é que nós podemos ter um pouco, sim, de turbulência, tá, nesse final de ação. Como sempre tivemos, não é algo novo. Tá? E
pode ser até que venha alguma questão inusitada, porque nesse momento a PGE, ela trabalha bravamente, ela trabalha de maneira olímpica, no sentido de tentar obstar aquilo que já é certo. É assim nesse processo? Não, não é assim nesse processo. Sempre foi dessa forma nos processos coletivos, dado o tamanho desses processos. Tá? Então, o que eu peço ao público policial militar é que eu peço e já esclareço, pela minha experiência, não é o primeiro processo coletivo que eu inicio e termino. Pela minha experiência, nós vamos ter um período de turbulência, com certeza. Podem esperar isso, eu espero. Tá? Isso já mexeu um pouco com a minha dinâmica diária, né? com a minha rotina diária, já mexeu com o meu sono, já mexeu com o meu trabalho que aumentou nesses dias. Então, eu sempre esperei isso. Então, a gente certamente teremos uma turbulência, mas eu peço ao público policial militar que continue acreditando no trabalho da associação e no nosso trabalho aqui. Sempre foi assim, não há novidade nesse sentido, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que aparecer de novo daqui adiante vai aparecer aquele público que lê processo dos outros e comenta como se fosse jurista. Eu não sou jurista, você é? Eu não sou. Eu sou advogado, trabalho todo dia para conhecer um pouco mais. Tá? Então, mas vão aparecer os diretores de associações fracassadas, vão aparecer os advogados de associações fracassadas, vão aparecer os advogados que tentaram invadir o processo e não conseguiram, né? Vão aparecer muita gente sempre munida pelo interesse econômico, dizendo, olha, eu falei isso, eu falei aquilo, então só não deem valor a isso. Nós sabemos onde estamos, nós sabemos onde chegaremos. É uma questão de tempo, nós vamos colocar isso, nós vamos colocar esse benefício, vamos pousar esse benefício onde tem que ser pousado, que é na esfera econômica do policial militar. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Tenham calma, a gente já chegou onde chegamos e vai ter turbulência, mas vamos dizer assim, se fosse um voo, pode ter turbulência, mas a gente vai pousar em segurança. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Obrigado.